Agora me alegro em sua luz. É grande a fidelidade do Senhor. Adore Ele. É grande tua fidelidade, incomparável és. Ninguém és como tu. Bendito Deus, grande é tua fidelidade. Aplauda Jesus, aplauda o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aplauda Jesus Cristo. Queridos, é grande alegria e o prazer de estar aqui juntamente com vocês. Eu tenho plena certeza que o Senhor hoje já se faz presente. Você pode até não sentir, mas Ele está aqui. Você pode até não ver, mas Ele está aqui. Porque Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então somos mais do que 3. Isso já é um motivo suficiente para Jesus se fazer presente. Ele está aqui. Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus, um aleluia. Aleluia. Queridos, preste bem atenção. Jesus disse em João capítulo de número 12, versículo de número 26. Aquele que me serve, siga-me. E onde eu estiver, estará meu servo também. E aquele que me servir, meu Pai o honrará. O que é que Jesus disse? Aquele que me serve, siga-me. E onde eu estiver, estejais vós também. E aquele que me servir, meu Pai o honrará. Queridos, eu aprendo com esse versículo bíblico que Deus só irá me honrar se eu estiver enquadrado nesse versículo. Se eu não estiver enquadrado sobre esse versículo bíblico, de maneira nenhuma serei honrado por Deus. Quem disse foi Jesus. Ele disse, aquele que me serve, siga-me. E onde eu estiver, estejais vós também. E aquele que me servir, o Pai o honrará. Engraçado que tem muitos servindo Jesus, não é verdade? Muitos servem Jesus, porque servir Jesus é fácil. Servir Jesus é fácil, como eu estou fazendo aqui agora. Pegar o microfone e pregar é muito fácil. Agora eu quero ver seguir. Eu quero ver seguir. Ele disse, aquele que me serve, siga-me. E onde eu estiver, estejais vós também. E aquele que me servir, o Pai, meu Pai, o honrará. Então nós temos que aprender. Só iremos ser honrado por Deus, se estivermos enquadrados sobre esse versículo bíblico. Se nós não estivermos enquadrados sobre esse versículo, não adianta se iludir. Não adianta que nem a nossa oração chegará aos céus. Quem disse foi Jesus. Vou repetir. Ele disse, aquele que me serve, siga-me. E onde eu estiver, estejais vós também. E aquele que me servir, o meu Pai honrará. Então eu sou bastante inteligente para entender que Deus só vai me honrar se eu servir e seguir Jesus. Mas eu não posso seguir Jesus de longe, como muitos fazem. A Bíblia diz em 1 Epístola de João, capítulo de número 2, versículo número 4, que aquele que diz que conhece Jesus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não há verdade. Aquele que diz que conhece Jesus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não há verdade. Muitos servindo Jesus, mas não estão seguindo. Tem muitos que estão seguindo Jesus de longe. De longe, preste bem atenção. Para nós sermos honrados pelo Todo-Poderoso Deus, nós temos que estar enquadrado nesse versículo bíblico. Preste bem atenção, nesta manhã. Eu quero falar de um homem. Um homem que não tinha unção para absolutamente nada. Ele não tinha unção para nada. É tanto que ele não tinha unção, que a Bíblia narra em Mateus capítulo de número 8, versículo de número 14, versos 15, que quando Jesus chega na casa dele, a sogra estava com febre, e Jesus a curou. Isso mostra que esse homem que eu vou falar, e quem é o nome dele, alguém já sabe, esse homem chama-se Pedro. Pedro andava com Cristo,
comia com Jesus, mas estava distante de Jesus. Quem era Pedro? Discípulo. Preste bem atenção. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 31 a 34, Jesus chega para Simão Pedro e disse: Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar, mas eu roguei por ti, pois quando tu te converteres, exorça-te e ajuda os teus irmãos. E naquele momento Pedro abriu o peito, acredito eu, e disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo à prisão e até a morte. E Jesus respondeu a Pedro e disse: Pedro, em verdade eu te digo, que hoje mesmo, antes que o galo cante, pela terceira vez, tu me negarás 3 vezes. Tu me negarás por 3 vezes. Quem era Pedro? Discípulo de Jesus. Pedro andava com Jesus, mas não era convertido. O próprio diabo disse: peneira ele para ver se vai sobrar alguma coisa. Satanás sabia que Pedro não era convertido. Satanás sabia que Pedro não era convertido. Querido, Satanás sabe quando o homem é convertido ou não. Satanás sabe. Satanás sabe tanto que Jó capítulo 1 versos 10, quando Deus disse: tem visto o meu servo Jó para Satanás? Eles têm homem temente a Deus, homem que se desvia do mal. Ele disse: mas tuas mãos tens os abençoado. Tu tens enchido a sua fazenda de gado. Então Satanás sabia que Jó era rico. Satanás sabia, querido, Satanás conhece aquele que realmente faz a vontade do Senhor Deus ou não? Não é? Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O diabo, ele não tem poder para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o que é que ele faz? Ele manda os demônios vigiar aqueles que fazem a vontade do Senhor Deus. É tanto assim que um dia um pastor, fazendo um culto, ministrando uma palavra, e disse: se alguém aqui ficar endemoniado, eu lascarei a Bíblia. E ali naquele momento, depois dele ministrar, alguém ficou endemoniado. O diabo dizia para ele: tu não disse que lascava a Bíblia se você não expulsasse? Agora eu quero ver você me expulsar. Você não tem autoridade nenhuma. Você estava ontem no motel com fulana de tal, até o nome da mulher o diabo deu. E agora mesmo você está sem cueca. Então o diabo sabe, não é que ele tenha poder para estar ao mesmo tempo, mas ele manda seus demônios vigiar aqueles que fazem a vontade do Senhor Deus. Para quê? Para que ele tenha o que acusar. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versos 10, que o Satanás, ele nos acusa dia e noite. Ele é acusador. Qual é o segredo? Reconhecer Cristo. Fazer somente a vontade de Jesus. Pedro era um homem bruto. Era um diamante bruto que precisava ser lapidado. Era discípulo de Jesus. Andava com Jesus, mas não era convertido. Assim está acontecendo nos dias de hoje. Muitos discípulos que dizem ser discípulos de Jesus, mas não conhecem o verdadeiro Jesus. Não são convertidos. Ainda não precisa converter. Discípulo é aquele que tem amor. Única coisa que prova que nós somos discípulos de Jesus, se tiverdes amor um pelo outro, diz Jesus em João capítulo 13, versos 35. E conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelo outro. Não adianta ter títulos sem amor. É título comprado. É melhor ter título com amor do que título sem amor. Do que adianta ter títulos de bispo, pastor, obreiro, missionário e tal, e não tiver amor? Não será discípulo. Teologia é muito bom fazer, estudar a Bíblia é muito bem, participar na igreja dos cultos é muito bom. Mas primeiro nós temos que ter amor. Temos que ter amor. Então Pedro, um homem bruto, e Jesus disse: eu roguei por ti, mas quando tu te converteres, exorça-te e ajuda teus irmãos. Exorça-te e ajuda teus irmãos. Eu quero abrir um parênteses aqui. São 2
pecados terríveis que existem sobre o universo. Quais são eles? Primeiro é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Depois é a falta de perdão. Quando Jesus disse: Pedro, quando tu te converteres, esforça a ti e ajuda teus irmãos. A mesma coisa Jesus Cristo está falando para nós hoje. Ajuda teu irmão. Ajuda aquele que precisa de ti. Ajuda. Ajuda teu irmão. Ajuda teu irmão. Pedro era um homem que andava com Cristo, mas ainda estava para se converter. Queridos, a Bíblia diz em Lucas 22, versículo 54, que quando Jesus estava sendo preso, levado preso, Pedro o seguia de longe. Pedro seguia de longe. E fizeram fogo no pátio, de repente se assentaram e Pedro também. E a criada perguntou: tu não é um dos deles? E ele disse: não sou. Primeira vez Pedro negou Jesus. Segunda vez, alguém disse: mas esse parece um dos deles. Ele disse: não sou. Segunda vez, Pedro nega Jesus. Terceira vez, perguntaram: mas tu não estava com eles? Não andava com eles? Homem, não sei, não sou. Quando Pedro estava falando, Lucas 22, verso 60, ele ali acabou havia negado Jesus pela terceira vez. Versículo 61, Jesus olha para Pedro e Pedro se lembrou das palavras quais Jesus havia dito a ele em Lucas 22, verso 31 a 34, quando Jesus disse: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu roguei por ti. Quando tu te converteres, esforça a ti e ajuda teus irmãos. E ele disse: mestre, eu estou pronto para ir contigo à morte, até a prisão, até a morte. E Jesus disse: Pedro, em verdade eu te digo que hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negará por 3 vezes. Então ele se lembrou das palavras quais Jesus havia dito a ele. E no versículo 62, ele reconheceu que ele precisava mudar e chorou muitíssimo. Pedro chorou muitíssimo. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, que o único choro que Jesus reconhece e recebe é um choro de arrependimento. Muitos erram, choram, hoje erram, e amanhã volta a errar no mesmo tema. Então não houve arrependimento, houve um convencimento dos seus erros. Mas Pedro ali chorou muitíssimo. E quando Jesus vê Pedro chorando, Jesus conhece todas as coisas, sabe de tudo. Jesus pega Pedro e leva para João capítulo 21, versos 15, e faz a primeira pergunta a Pedro. E disse: Pedro, Simão, tu me amas mais do que os outros?